Pessoal, muito bom dia. Meu nome é Gazel. O pessoal me conhece no mercado como Gazel. Meu nome é Ronaldo Gazel. Eu trabalho na Founders, que é uma agência de comunicação aqui de Belo Horizonte. Também sou professor na UniBH. E sou uma pessoa muito envolvida, digamos, com a tecnologia, com aplicações da tecnologia no dia a dia, de maneira prática, né? Então, eu estou sempre dando palestras, faço algumas aulas, sou convidado sempre para poder falar sobre esse tema pelo Brasil afora e sobre vários temas, na verdade, né? Eu sou especialista em gamification e tecnologias emergentes e vou falar hoje aqui sobre um tema da mais alta relevância, que está relacionada com uma mudança profunda nos nossos hábitos de consumo e de relação com a própria tecnologia, tá? Que é a Mixed Reality. É um termo, tá? A Mixed Reality é apenas mais um dos termos com os quais a gente tem que conviver com mais velocidade a cada dia, né? São novos e novos termos para a gente poder lidar. Isso, digamos, é um aspecto dessa contemporaneidade que a gente vive, esse timing muito curto, e não adianta a gente fazer cara feia, porque nós precisamos mesmo nos adaptar e ficar mais à vontade diante desses termos. Então, vamos falar da Mixed Reality aqui. A Mixed Reality ela é um termo que aponta numa direção de um ser humano, de nós, né, onde os seres humanos vão mudar os seus comportamentos, seus hábitos, ok? Completamente, eu digo completamente, porque você me empresta o passador de slide, por favor. Então, a Mixed Reality, ela, digamos assim, para ficar mais claro, nós estamos habituados, obrigado, nós estamos habituados a um mundo em que os inputs, né, eles são limitados. O que eu quero dizer? As nossas formas de interagir com a tecnologia, elas ainda são heranças de 40, 50 anos atrás. Vou dizer aqui os mais comuns com os quais a gente está habituado, né? O teclado e o mouse, por exemplo, são inputs clássicos de 50, 60 anos atrás que a gente já se habituou. Okay? Apesar de haver uma curva de, digamos assim, uma zona de conforto para você vencer, para aprender, né, às vezes a digitar ou a usar o mouse, as pessoas já sabem isso com tranquilidade. Em 2006, ou seja, há 10 anos atrás, com o lançamento mundial do iPhone, a gente começou a conviver com mais um novo paradigma de interação, que era o gesture control, né? Você ter os gestos, o famoso pinch in, pinch out, pan, zoom, né? Todo mundo sabe, sliding left, slide right. Então a gente passou a conviver com isso. Também tivemos em 2006 o Nintendo Wii, né? Lançamento do Nintendo Wii, que trouxe para a gente também. A gente começou a transcender aquele modelo de mouse e teclado, às vezes um joystick, ou as telas dos nossos ATMs bancários, né, nossos caixas eletrônicos. Sempre ficamos restritos a isso. Bem, o que acontece é que nós vivemos, no momento atual, uma convergência de plataformas, tecnologias, movimentos, né? Ou seja, a gente tá vendo uma movimentação, tanto da tecnologia, dos atores aí que fabricam, que movimentam, que trabalham com a tecnologia, tanto quanto as pessoas que estão mudando a sua forma de se relacionar com a tecnologia, que até então a nossa forma sempre foi muito vertical, né? Digamos, a gente está todo mundo aqui, todos nós, consumindo produtos que uma meia dúzia de empresas produz para nós. Isso significa que a Apple, por exemplo, ela vai ficar pensando no que é melhor para nós. Ou seja, é um produto nesse modelo que é um produto altamente genérico, né? Não é um produto que atende apesar das pessoas serem todas individuais e diferentes mesmo, os produtos da grande indústria, nesse modelo que a gente aprendeu a viver, eles são genéricos, eles não atendem às necessidades individuais. Então, por que eu estou falando isso? Que a Mixed Reality, eu poderia falar aqui de tecnologias para você, de realidade virtual, realidade aumentada, apresentar alguns óculos, algumas tecnologias. Eu não estaria fazendo mais do que você poderia fazer dando uma simples acessada no seu Facebook. Eu tenho certeza que seus colegas mandam. Hoje é comum, as pessoas já compartilham conteúdo de alta tecnologia, conteúdos avançados. E muitas vezes alunos me surpreendem com referências e tendências que eu mesmo não conheço. Então, meu objetivo aqui não é esse. Meu papo é um pouco mais, digamos assim, ele chama as pessoas, meu objetivo é chamar vocês para um novo olhar em relação à aplicabilidade das tecnologias, tá? E da relevância disso na vida das pessoas. Porque, como a gente viu aqui nas últimas falas, aqui, que falaram brilhantemente a respeito disso, que a tecnologia por si só não significa nada, eu desprezo completamente a tecnologia por si só. Eu não sou digamos, um evangelista das tecnologias em si, tá? O que me interessa é que, a partir do momento que eu consigo enxergar essas possibilidades da Mixed Reality, eu consigo caminhar em direção
a isso aqui, a horizontalização das relações produtivas e criativas. É a partir daí que a gente começa a se sensibilizar para as distintas necessidades das pessoas, tá? que até então não estão sendo visíveis, porque a gente está muito nesse modelo vertical de enxergar o mundo de uma maneira genérica, e a gente passa a nos dessensibilizar para algumas naturezas, digamos assim, que a gente não estava notando, né? Se a gente está vivendo um momento de transformação, que muitas pessoas falam a crise, né? Pô, estamos vivendo uma crise e tal. Realmente, a crise nada mais é do que, digamos, alguns setores que até então eram considerados os mais produtivos, os mais interessantes, os mais visados, eles pararam de ter relevância ou perderam, e a partir daí surgiram novos setores, novas realidades a partir da economia criativa, do código aberto, né? Então, isso não é a mixed reality, mas isso é um fator, digamos assim, é um dos vetores que convergem para criar a realidade da mixed reality, tá? Um outro fato que todos nós vamos ser impactados, independente de qual seja a sua área de atuação, todo o mundo vai ter que ser ressignificado, né? Vocês conhecem o termo UX, User Experience? A User Experience, ela é, digamos assim, a base dessa sensibilização para a relevância, tá? É eu colocar o meu usuário no centro do debate. A partir daí, eu consigo analisar as jornadas desse usuário, os contextos desse usuário, para que a gente possa entender o que é mais relevante, o que é melhor para agregar valor na vida dessas pessoas. Tá? A UX é isso, é você pensar, por exemplo, que em período de 5 a 10 ou 15 anos, a gente não vai ter mais celular nas mãos, a gente não vai ter mais mouse, a gente não vai ter mais teclado, a gente não vai ter mais telas físicas como essas. Tá? E aí você pensa, vamos pensar nas jornadas dos usuários. A jornada do usuário, por exemplo, no segmento do turismo, né? Já que nós estamos aqui focados no exemplo de turismo, né? Os processos que o usuário passa em prospectar, em compreender, em se interessar, em engajar, em pesquisar, em tomar decisões, gerar o famoso lead, né? Tomar uma decisão e fazer um cadastro e realmente comprar, adquirir, converter. Ok? Como que vai ser isso num outro universo? Porque a gente se habituou com as telas do celular, não é verdade? A gente se sente muito confortável, mas o celular está saindo das mãos. O celular não vai ficar nas nossas mãos. A wearable computing é uma tendência, né? A gente teve aqui a citação sobre o grupo Gartner, eu vou falar um pouco sobre a opinião do grupo Gartner a respeito dessas tecnologias. Então, você começa a ver aí a wearable computing, não sei se vocês sabem, é a computação vestível. Como a tecnologia ela fica a cada dia menor, mais poderosa e mais barata, e com uma massa crítica de pessoas que entendam, sem ser aquele modelo que só a indústria, né, a Microsoft, a Samsung, a Apple, é que entendem. Eu não preciso, eu sou apenas um consumidor e compro. Não, essa visão está mudando, está mudando radicalmente. Né? Então, isso é uma pergunta que eu deixo para vocês. Né? Como é que a gente vai tratar os usuários num contexto em que não há mais mouse, não há mais teclado, não há mais celular? Você pode até achar estranho agora, mas daqui a, sei lá, 10, 15 ou até 20 anos, numa hipótese mais pessimista, você vai achar isso a coisa mais comum do mundo. Bem, isso traz para nós também uma crise que eu chamo da crise da visão romântica. Né? As nossas perspectivas de sucesso, de felicidade, de satisfação, as nossas perspectivas de nos inserir num contexto produtivo, igual nós estamos aqui todos, né? Cada um aqui envolvido de uma forma no ramo do turismo, por exemplo, ou da educação, as formas com qual a gente se visualiza, elas são baseadas no que nos é alimentado pelos nossos inputs, principalmente quando a gente é criança, adolescente, a gente está em formação mais explícita disso aí. Eu, por exemplo, herdei aquele modelo de felicidade que era estudar bastante, ser o melhor aluno e passar num concurso público, e, a partir dali, ter a tranquilidade que eu poderia para poder ter um serviço bem fácil, de certa forma, né, no sentido de estabilidade, e poder fazer... Então, né, e ter minha casa, ter meus filhos, etc. E tal. Cada um tem aí seu vislumbre da felicidade ou do progresso. Né? Mas, como essas mudanças, como eu falei, tecnológicas, comportamentais, sociais, estão acontecendo, a gente vai se dar... Eu, por exemplo, passo por isso constantemente. Né? Em um mundo em transformação, como é que eu vou conseguir fazer essa auto-inserção? Como é que eu vou me inserir com conforto? O segredo, a resposta, está nesse slide. Tá? É um slide que eu te digo, não importam as tecnologias que vão surgir, não importam quais são os movimentos. Se nós sempre ficarmos, digamos, focados no que é relevante para a comunidade, e quando eu falo em comunidade, eu estou falando que pode ser apenas nós que estamos aqui nessa sala hoje, somos uma comunidade,
Eu, com a minha família em casa, somos uma comunidade. As pessoas que trabalham comigo na empresa são uma comunidade. Estou falando que, independente digamos, do contexto, tá? Nós sermos bons em nos sensibilizar para o que é relevante e quais são os vetores que convergem para aquelas comunidades, entendendo, tirando aquela visão genérica e passando a entender de uma maneira mais profunda, isso é realmente o segredo, para você ficar tranquilo, independente da tecnologia. Outro fator também que mostra esse contexto, nos é revelado no contexto de realidade mista, é que nós vivemos hoje, 73% das pessoas já utilizam duas telas simultaneamente, com conforto. Eu não digo apenas replicar, como sites responsivos, né, que você olha num tablet de um jeito e ele se responde em outra resolução. Não é exatamente isso. É um uso sinergético dessas tecnologias. As pessoas já usam com conforto duas e quase 65% das pessoas já utilizam 3 telas simultaneamente. Bem, isso é um passo intermediário para a virtualização total das telas. Tá? Em breve, se a gente fosse reunir daqui a 5 anos, eu sou meio otimista nesse sentido, tá, gente? Vocês colocam... abaixa a minha bola um pouco aí, que para mim a coisa já está acontecendo muito rápido. Então, vamos dizer que daqui a 5 anos, nenhum de nós está com o celular na mão, tá? E nós estamos todos com HMDs de realidade mista. O que é um HMD? Head Mounted Display. Uma tradução meio porca poderia ser um display, né, uma tela que é assentada sobre a cabeça, vamos dizer. Não é uma boa tradução. Então, a gente fica com óculos de realidade mista que atendem muito bem. Tá? Então, todos nós estaríamos aqui, nesse exercício de futurologia, com esses óculos. Vamos dizer que esses óculos são ergonomicamente perfeitos. Eu quase não consigo notar eles em vocês vestindo. Nem vocês conseguem notar. Onde é que está o pulo do gato? Ao invés de toda essa estrutura que nós temos de telas aqui, eu poderia, no início dessa palestra, abrir algumas telas virtuais aqui para vocês. Tá? Poderia abrir algumas telas ali, pseudo-holográficas, telas holográficas. Não são telas físicas, tá? Que funcionam a partir de realidade aumentada, que nada mais é do que eu inserir uma camada virtual ou pseudo-holográfica entre a minha retina e a realidade. Tá? Então, esse é um contexto de realidade mista. O paradigma de telas, né? Hoje em dia o paradigma da tela é telas 4K, telas 6K, 12K. Né? Isso não vai existir mais. As telas vão ser virtualizadas e vocês também vão ter telas privadas. Vocês poderiam estar cercados de telas aí, que eu não veria, porque são telas privadas de vocês, onde vocês poderiam ter o feed do Facebook, algum feed do Instagram, do Snapchat, whatever. Ok? Então, assim, a questão das telas é uma transformação que nós vamos vivenciar muito em breve. Já estamos passando por esse momento de transição. Sendo assim, gente, eu vou pular essa parte da cultura hacker aqui, porque o nosso tempo é um pouco restrito, porque eu acho que o hackerismo é o cara que mais sintetiza a pessoa, né, o profissional que vai conseguir responder da melhor forma a esses desafios. Ok. Bem, vamos falar aqui, então, para fechar o papo sobre Mixed Reality, eu entrar um pouco nas tecnologias também, sobre os vetores de convergência. Né? Primeiro eu falei ali da Internet of Things, né? Que já foi bastante falado também. O que é a Internet of Things? Nada mais é do que a capacidade que eu tenho como eu falei, a tecnologia ela é cada vez menor, mais poderosa e mais barata, e tem gente massa crítica, pessoas se desenvolvendo. Eu poderia dotar, por exemplo, a cadeira na qual estou sentado, ela não tem internet das coisas, ela é apenas um objeto de uso. Mas eu poderia transformá-la num objeto inteligente com o uso de internet das coisas. Internet das coisas é só um termo, tá? É a capacidade que nós temos de embarcar a computação nos objetos, ou em nós mesmos, ou em roupas, ou em o que você deseje. Tá? Não apenas embarcar a computação. Você embarca a computação, e essa computação ela é capaz, digamos, de sentir o mundo, receber inputs do mundo e traduzir esses inputs em informações práticas que a gente possa utilizar na realidade. E não apenas isso. Tem a palavra internet. Né? O que é a internet da Internet of Things? Seria justamente a capacidade de conectividade. Então, os objetos, além deles ficarem um pouco mais espertos, eles também ganham a capacidade de comunicar entre eles e entre nós também. Tá? Pensa bem na loucura, porque hoje em dia nós pensamos num contexto em que as pessoas se relacionam umas com as outras, através de celular, ou pessoalmente, mas em breve a gente vai ter uma relação mais complexa, de coisas com coisas. Se você pensar que a gente falou, que as pessoas falaram aqui já, os outros dois
palestrantes falaram sobre a computação cognitiva, isso é uma realidade inegável, é uma característica nossa. Os objetos eles vão ser realmente inteligentes, porque, além deles se comunicarem, eles também vão aprendendo com você, né, com o mundo, com os outros, e aí você cria uma situação totalmente inédita. Eu não estou falando que eu tenho a solução aqui para as questões da realidade mista. Estou aqui compartilhando com vocês, que vão ser os meus colegas, nesse mundo novo de possibilidades. Tá? Vamos continuar aqui. Open source e economia criativa. Tá? Quando a gente pensa em mudar o mundo, a gente tem que ter a base para isso. E as bases práticas para isso, na minha opinião, se eu pudesse, claro, simplificar, eu poderia dizer que o open source é um caminho para que as pessoas possam, digamos, juntas, criarem soluções e sair daquele modelo vertical de dependência tecnológica de empresas grandes. Né? Hoje em dia, você tem a economia criativa, que é a capacidade também de se sensibilizar para possibilidades que, às vezes, estavam na sua cara e você não consegue ver, muitas vezes. É muito comum que isso aconteça, né? Porque a gente se acostuma com o mundo e acaba não ficando mais insatisfeito com a natureza das coisas de forma a transformá-las. Então, a gente tem que ser, de certa forma, uma pessoa meio insatisfeita, entre aspas, com o mundo. A ressignificação de processos, interfaces e produtos, como eu falei, ficou evidente, né? Se a gente não vai ter mais telas, a gente não vai ter mais mouse, teclado, etc., toda a forma com que a gente se relaciona com o mundo vai ser transformada. A forma como que você manda um e-mail, a forma como que você faz um chat, conversa, a forma como que você estuda, assiste um vídeo, interage com as compras. Tá? E aí, no final das contas, para onde tudo isso vai convergir? Para a horizontalização das necessidades. A gente vai ver no mundo cada vez mais cauda longa, cada vez mais específico. As pessoas vão... eu vou dar um exemplo bobo desse processo de horizontalização. O mercado das cervejas artesanais, por exemplo. Até bom pouco tempo atrás, ele era completamente vertical. Né? Você comprava meia dúzia de marcas de cerveja no supermercado. Hoje em dia, você tem o homebrew, né? Você tem pessoas que fazem isso, colocam um rótulo próprio. Isso é um exemplo claro de horizontalização, porque você tem mercados específicos. A pessoa gosta de cervejas frutadas, por exemplo. Né? Quem diria que isso ia acontecer há um tempo atrás? Então, naturalmente, o ser humano, nós vamos, em relação ao turismo, a gente reinventar ou inovar em cima do que existe, pensando justamente nessa horizontalização. Onde que eu posso atingir com mais eficiência as necessidades daquela pessoa especificamente? Então, a Mixed Reality está aí para isso. Okay? Vamos lá. O que isso tem a ver conosco? Nós vamos ter o impacto da Mixed Reality na nossa vida inteira, trabalho, lazer, trânsito, casa, família, segurança, todas as nossas atividades. Tá? A nossa forma de lidar com as informações vai mudar bastante. Você vai, em vez de você trabalhar com mouse e teclado, você vai começar a utilizar a famosa Natural User Interface, que eu vou falar aqui mais para frente. Eu vou até falar dela de uma vez, depois eu vou voltar. Aqui, ó. A Natural User Interface é um contexto em que o usuário está no centro das interações. Não existe uma zona de conforto a ser vencida. Para que, digamos assim, a intuição que é a base. Não apenas a intuição, mas a ergonomia, o seu conforto, o mínimo desgaste para o próprio corpo. Né? Se eu tenho uma interface muito baseada em gesto, eu tenho que pensar que eu tenho um músculo aqui trabalhando também. Então, não significa que as soluções que existem hoje são as ideais também, não. É preciso que haja uma dialética em torno delas. Então, vamos ver aqui algumas digamos assim, características aqui de alguns dispositivos que existem na realidade mista. Você tem alguns sensores, algumas luvas de feedback áptico. Eu não vou ficar falando muito de feedback, eu vou falar um pouco rapidamente sobre as realidades aqui. Realidade virtual todo mundo conhece, né? É a realidade de alta imersão, onde você coloca um HMD, um óculos, e é totalmente transportado para uma outra realidade. Você está vendo ali, esse HTC Vive é um dos mais modernos aí dessa geração. Você tem essas duas caixinhas pretas, não são caixas de som, elas fazem parte do sistema de Positional Tracking, que é uma varredura da posição que você está segurando aquelas duas manetes ali, que você consegue ter, então, feedback das suas mãos dentro da realidade virtual. O Oculus Rift, temos óculos genéricos. A realidade aumentada é que nos interessa mais. Né? A realidade aumentada, o Google Glass, por exemplo, como ele veio, né, muito antes do tempo, eu concordo perfeitamente aqui com essa afirmação, ele veio bastante antes, mas ele aponta em direções de futuro. Vamos dizer o seguinte, que se eu tiver com o Google Glass aqui agora, eu estou na Alemanha, vamos dizer que eu estou na Alemanha viajando, nunca fui para a Alemanha, não sei falar alemão, e eu estou meio que passando mal, vamos dizer assim. Aí eu vejo uma placa, aí a placa está escrito lá, Kragenwagen, vamos dizer assim. Tá? E eu não sei o que é isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou conversar com o Google. Né? Então, primeira coisa, ergonomia. Eu estou com o Google Glass, mas
ele não está ativo. O Google Glass ele só ativa em determinados momentos. Então, eu posso ativar ele fazendo um gesto de cabeça, né, fazendo assim, eu posso determinar até quantos graus de cabeça eu posso mexer, e aí ele vai surgir a interface. Eu falo com ele, Google, translate this. Tá? E aí ele vai surgir uma interface para mim, mostrando qual linguagem, para qual linguagem eu vou traduzir. Eu vou passar o dedo, deslizar aqui, plec, 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 plec. Ah, ok, eu quero de alemão para português, maravilha. Tum, selecionei. A partir desse momento, a câmera do Glass vai ficar ativa com a realidade aumentada, que nada mais é do que um processo em que a câmera fica buscando por padrões o tempo inteiro. No caso, os padrões são os caracteres da língua, tá? Montadas na semântica da língua alemã. Então, quando eu olhar para onde está escrito Krankenwagen, ele vai olhar e vai escrever bonitinho para mim, ambulância. Tá? Com a mesma fonte, com a mesma cor, com a mesma perspectiva, ou seja, é uma camada digital que eu coloco entre a realidade e os meus olhos, e ela obedece à perspectiva, e essa que é a mágica da realidade aumentada. Tá? Bem, temos alguns outros óculos, como o Epson Moverio, também, que tem o mesmo princípio. Ele é um pouco mais poderoso do que o Glass, que ele tem 2 unidades de cristal ali de projeção, e a base computacional dele é naquele quadradinho preto ali, ou seja, não é igual ao Glass, que é tudo embarcado nele. Né? A realidade mista permite trabalhar com, digamos, todo tipo de realidade e, principalmente, digamos assim, a internet das coisas. Vamos entrar aqui numa avaliação do Grupo Gartner, mas antes de entrar aqui, eu queria dar um exemplo prático disso. Né? Aonde que a Mixed Reality, na prática, vai poder ser utilizada. Tá? Se você pensar, vou dar um exemplo bobo aqui, mas que vai ficar claro de entender. Vamos dizer assim que a geladeira, clássico exemplo de Internet of Things, tá? Uma geladeira, é um fetiche. Então, a geladeira. Você chega hoje para a sua geladeira, é um processo totalmente analógico. Você abre a geladeira, pega as coisas, é um processo bem analógico de interpretação, visual e tudo. Bem, você pode dotar essa geladeira de internet das coisas, colocando sensores, por exemplo, de visão computacional, que nada mais é do que uma câmera, que não é uma câmera comum, né? É uma câmera que observa, mas o que está por trás dela é a interpretação dessas imagens, é a visão computacional da realidade aumentada. Eu posso colocar vários tipos de sensores e, claro, vou botar redes, ela vai ter que se comunicar. E quais são as redes que a gente usa na internet das coisas? Todo tipo de rede, desde as redes maiores, como as redes de GPS, caindo, a gente tem as redes metropolitanas, aquelas redes de GPRS, né, GSM. Você vai descendo, você tem o Wi-Fi da sua residência, o Wi-Fi da sua empresa, e menos ainda, você tem o Bluetooth do seu celular, você tem, né, as conexões, as redes menores, o NFC. Então, assim, são essas redes que a internet das coisas utiliza. Então, eu vou colocar lá uma capacidade de conectar. E, claro, a geladeira não é burra, a geladeira é inteligente, ela aprende comigo também. Em termos práticos, vamos supor que eu cheguei em casa, e aí eu abri a geladeira e não tinha lá um iogurte. Ok? Bem, eu posso pedir para a geladeira me contar o que aconteceu com o iogurte. Ela vai abrir uma janela holográfica para mim e vai mostrar o meu irmão, por exemplo, pegando o iogurte para mim, do meu lugar, né? Então eu já vou dar uma pontuação negativa para ele, bem Black Mirror aqui, né? Para ele, né? Dançou, vou dar 1 para ele. E a própria geladeira já vai se encarregar de repor o produto. Eu poderia pegar o meu smartphone, esse é o paradigma de hoje, tá? Eu pego o meu smartphone, entro lá num aplicativo de delivery, não, manda para mim aí uma caixa de iogurte e tal, né? Bem, para que eu vou fazer isso se a geladeira é inteligente? Ela sabe quais os produtos. A visão computacional, ela reconhece os produtos também que você coloca lá dentro. Né? Então, ela sabe exatamente o que está entrando e o que está saindo. Não preciso de ter um RFID nos produtos. Ela enxerga e vê. Então, dessa forma, eu posso falar com ela, não, por favor, reponha o estoque aqui da geladeira. Tá? Eu não tenho que fazer mais nada. Então, eu estou dando um exemplo. Vou dar um exemplo ainda mais profundo aqui. Tá? Você chega em casa de noite, você foi para a balada, voltou meio alto para casa e tal, está naquela, né, chorando as mágoas. De repente, a geladeira, você tem 5 anos que você está com ela sabe tudo sobre você. É sério, ela sabe os seus hábitos de consumo, você conversa com ela olha para a sua expressão, ela sabe se você está rindo, se você está feliz, se você não está, sabe se você emagreceu, se você engordou. Tá? Então, por quê? Por que ela sabe se você emagreceu ou se engordou? Porque o seu corpo também tem o wearable computing, que está compartilhando com a geladeira. E se de repente você atingir um certo peso, ela vai travar, você não vai conseguir nem abrir. Sério, você programa ela e fala, olha, geladeira, por favor, se eu passar de 130 quilos, que eu estou bem gordo, né? Se eu passar de 130 quilos, trave, não é para abrir. Vai acontecer isso, porque ela é inteligente, ela vai falar, não, Ronaldo, me desculpa, você pode chorar à vontade, eu não vou abrir para você. Isso é para o seu bem. Bem, é isso que eu estou dizendo. Tá? Agora, se isso já é complexo, pessoa com objeto, imagina objetos com objetos
criando intrigas em casa, etc., sei lá. Mas isso está fugindo um pouco do papo, é só para vocês entenderem o alcance que a internet das coisas cria e a importância da realidade mista nesse contexto. Porque, senão, eu vou ter que ter, para cada internet das coisas, um console velho com tela de LCD para você ficar programando em casa, com botão, etc. Isso não existe, gente. O negócio de botão, tela, esses negócios está acabando, isso vai acabar. Então, aonde que isso vai convergir para a gente lidar com tudo com conforto? Com realidade mista, cuja base são óculos de realidade mista, mas não é só isso, como eu disse, sensores wearable, tudo isso composto é que é a Mixed Reality, tá? Não é só misturar a realidade virtual com a realidade aumentada. Isso não é a realidade mista, né? É quando você consegue criar combinações únicas, respeitando a horizontalidade, né, das soluções, ou seja, nunca vai ter uma solução que funcione para todo mundo. Você que vai ter que ser sensível para poder adaptar. Para fechar aqui, que eu já estou com o tempo estourado, eu vou falar do Gartner Hype Cycle. O Gartner é considerado a maior especialista em tendências e consumo e tecnologia e tendências do mundo aí. Anualmente, eles lançam um report chamado Gartner Hype Cycle, que é mais ou menos isso aqui, tá, gente? E o que nos interessa é aquela coluna ali, ó, a terceira coluna, menorzinha no final. Essa coluna é denominada Slope of Enlightenment. Tá? Significa o quê? O que isso nos importa? Significa o seguinte, que todas essas tecnologias aí, elas são tecnologias emergentes. Tá? São tecnologias em processo de amadurecimento, de prototipação, de aceitação, etc. Mas aquelas que estão ali no final, elas já ultrapassaram a categoria de emergente, e elas já passam a ser mainstream. Mesmo que as pessoas ainda não utilizem, as pessoas já têm uma percepção de que aquilo faz parte da vida delas. Eu poderia dizer que, como está muito pequeno, vocês não vão ler, a gente tem ali, primeiro, impressão 3D, né? Enterprise 3D Printing. Você tem o Gesture Control. O que é o Gesture Control? É isso que eu estou falando. São gestos, né? Se você tem aqui óculos de realidade mista, você consegue fazer o Gesture, né, Tracking. Você Finger Tracking. Você consegue fazer gestos, ser reconhecido, pegar, puxar, segurar. Você tem ali também a Virtual Reality. Ou seja, a Virtual Reality não tem mais retorno. Não tem como ela cair. E você tem também os veículos autônomos. Também, né? Vocês concordam que são 4 realidades realmente que não tem mais retorno? Bem, pessoal, o meu tempo está curto, eu vou passar só mais um videozinho ali. Quem tiver interesse na minha palestra, eu tenho esse gráfico aqui mostrando os diferentes usos da realidade virtual, por exemplo. No topo da lista está lá, viagens e adventure. Tá? Travel and adventure, está no topo da lista. Quem quiser mais informações sobre isso, pode me adicionar no Facebook, Ronaldo Gazel. Com o maior prazer que a gente vai poder conversar sobre esses temas aí, tá? Eu estou à disposição de vocês. Queria passar uns videozinhos bem rápidos para a gente encerrar aqui. Não está abrindo a pasta ali. Você coloca, por favor, esse último vídeo aí, o Sulon Magic Beans Demo. Ele não é um vídeo exatamente sobre turismo, mas imaginem que essa narrativa poderia ser perfeitamente um guia turístico, tá? Em realidade mista. Pode dar play. Esse óculos aí chama Sulon, não foi lançado ainda, e é de realidade mista. É apenas um exercício. Isso aqui é um exercício de conceito, mas que já é... Olha só, como é que seria na prática? Você está com óculos, tem como botar áudio no vídeo? Ele está pedindo para você mapear, tá vendo? Olhe para o ponto verde no topo, porque ele está fazendo um negócio chamado depth tracking. O que é isso? É a leitura da profundidade. A câmera consegue entender a profundidade do seu ambiente, tá? Vamos lá. E aí, ao invés de tela, todo o universo é uma interface, como a professora falou muito bem no início. Tudo pode ser uma interface. Na realidade mista, é mais ainda tangível isso, né? Jack, a kind youngster with a heart of gold. Para que eu uso uma tela se eu posso ter as narrativas tridimensionais e holográficas, né? Acho que todo mundo conhece essa história, né, do João e o pé de feijão. Isso é o que a gente tem hoje, né, gente, tecnologia. Como eu falo, imagina daqui a 5 anos. Tipo de narrativa. Imagina o Netflix desse jeito, criando conteúdo específico holográfico. De repente, toda a ação acontece na sua sala. Você só tem que ter uma sala configurada para X e X metros lá, com o padrão do Netflix, que nem existe, mas eu estou chutando aqui. Né? Aí você, pronto, transforma a sua sala no stage. E olha que interessante, aí vem um gigante, né?
Uma coisa importante, o som é uma experiência que atualmente ela é subestimada, né? O som sempre é o último item da produção audiovisual, assim, no geral, né? No dia a dia. Vai passar a ter uma importância fundamental para orientar as pessoas, porque, por exemplo, na realidade mista, se você usa um programa no seu computador, por exemplo, você vai no desktop e procura pelo ícone, não é? Dele, para usar. Mas não vai ter mais desktop, então vai ser muito comum. Eu vou chegar para minha namorada e falar: Dani, você viu o ícone do Photoshop? Ah, não, você deixou em cima da cozinha, em cima do fogão. Você vai chegar lá e vai ver ele lá tridimensional. Ah, danado, vem cá, tchum, né? Ou vai usar. Então, esse é o debate legal. Olha que interessante. Aí, a pessoa vai passar da visão de realidade aumentada para a visão de realidade virtual. Olha só, a partir daí, o gigante trouxe você e você perdeu a referência da sua realidade. Let him be alive or let him be dead. Tá bom, acho que aí já deu o vídeo, tá? Bem, eu acredito que o tempo já tenha esgotado aqui. Tem mais alguns bons vídeos aqui para vocês, se vocês quiserem depois fazer contato, eu envio o link para vocês baixarem, tá, gente? O tempo é um pouco curto, digamos assim, não vou poder nem ficar tanto, né? Porque eu tenho um compromisso às 13 horas. Peço perdão para vocês, tipo, eventualmente eu não vou poder ficar para a mesa final das perguntas, mas anotem as perguntas e eu faço questão de respondê-las individualmente, tudo bem? Quero agradecer a oportunidade, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, foi rápido, mas que tenha despertado vocês para ele.